Muito bem-vindos a mais uma aula de marketing para marqueteiros. Aqui um dos grandes objetivos desse canal é ampliar o nível de consciência de quem trabalha nessa área de comunicação, de marketing, de branding, seja o marketing digital, marketing físico, enfim, hoje em dia as coisas se misturam, mas o meu objetivo é ampliar seu nível de consciência e trazer conceitos que vão além daqueles que a gente pratica todos os dias, né? O tema hoje é o marketing de influência, coisa que vocês estão cansados de ver e rever e trabalhar com, mas eu quero trazer algumas reflexões, alguns insights para justamente aprofundar a sua visão, a sua formação, o seu arcabouço de conhecimento em relação a esse tema, ok? Eu começo fazendo essa brincadeira, né? Marketing, por que o marketing de influência é a nova Globo? E por que eu faço essa comparação? Não muito tempo atrás, anunciar na Globo era sinônimo de vender. As Casas Bahia colocavam um anúncio num dia, um varejo, um Magazine Luiza, uma indústria de cerveja, uma indústria de bolachas, de biscoitos, uma indústria de chinelos, havaianas, qualquer coisa. Era colocar na Globo um produto novo, uma oferta, uma promoção, um lançamento e aquilo se esgotar nos outros dias, nos dias posteriores a essas campanhas da Globo. E hoje isso acontece muito diretamente com os influencers nessa era digital. E eu os considero como os maiores propulsores de resultados de venda, logicamente quando todos os fatores e componentes de análise precisam estar alinhados e concatenados, quando eles estão concatenados, alinhados, adequados, com pertinência de audiência, de mensagem, de produto, de público, com a audiência dos influencers. E aí sim a gente tem esse efeito muito forte, muito consistente de vendas. É por isso que eu fiz essa analogia, essa brincadeira, colocando o marketing de influência como a nova Globo. Mas por que isso? E de onde vem isso? Quando a gente olha para trás, isso não é novo. Isso se materializa agora através dos influencers das redes sociais. Mas essa questão de estar ligada a uma pessoa é bem antigo. Olha aqui os exemplos que eu trago para vocês. Carl Benz, Elon Musk, Steve Jobs, Enzo Ferrari, Coco Chanel. Alguns são antigos, outros são bem recentes, como Elon Musk, por exemplo. Eu tenho certeza que muitos dos compradores de Tesla, eles têm essa conexão com o Elon Musk, eles têm essa admiração por ele, eles o enxergam como uma referência de coragem, de inovação, de disrupção, de um cara que está tentando colonizar Marte. O quanto isso é grandioso, o quanto eu quero ter um pedacinho dessa conquista, né? O quanto eu quero estar conectado de alguma maneira com esse cara, que a gente tem aquela brincadeira, aquele meme de foguete não dá ré, pois esse cara fez foguetes darem ré. Esse é o nível de inovação, de disrupção, de execução que ele traz para algo, para elementos que até bem pouco tempo eram inimagináveis. Comprador, consumidor de Tesla, de Starlink, dos produtos que são de marcas do Elon Musk, tem essa conexão com ele. E ele é um cara muito ativo nas redes sociais, ele não deixa de ser um influencer. Apesar de ser empreendedor, de ter vários negócios, ele comprou o Twitter porque ele viu o poder que isso tem sobre o mundo de maneira geral. Tem casos do Elon Musk, por exemplo, aqui eu vou falar um pouquinho de cada, mas tem casos do Elon Musk em que um tweet dele é capaz de derrubar a cotação do Bitcoin em algumas horas, despencar. De repente ele fala, na Tesla não aceitaremos mais Bitcoin. De repente a cotação do Bitcoin dispensa. Isso é influência. Isso também é marketing de influência. Assim como a Coco Chanel, por exemplo. O que ela fazia não deixava de ser marketing de influência, né? Porque ela conseguiu aliar, associar alta costura com conforto, né? Ela foi disruptiva nesse nível. Até o marco Coco Chanel, todos os tipos de moda de alta costura, da alta sociedade, principalmente de Paris, dos polos de moda, né, da Itália, de Milão e etc., eram muito desconfortáveis para as mulheres, eram espartilhos que apertavam muito, eram camadas e camadas de roupas muito, muito desconfortáveis. Então ela falou, não, chega, é possível ter sofisticação, refinamento, requinte e ao mesmo tempo conforto.
E aí ela construiu esse branding de conforto com alta costura de maneira intuitiva, sem saber o que era branding. Ela só queria levar para as mulheres conforto junto com sofisticação e requinte da alta costura. E ela se tornou então um ícone, uma influenciadora, né? Todos os estilistas de alta costura não deixam de ser influenciadores. A moda, ela vem lá de cima daquelas referências que você vê na passarela e fala: eu nunca vou usar esse tipo de coisa. E aí elas vão se desdobrando, se adaptando para o dia a dia, para o uso até chegar nessas lojas de fast fashion. Mesma coisa a gente fala do Enzo Ferrari, do Steve Jobs. Poxa, quem tem Apple se sente até hoje, né, conectado ao Steve Jobs, mesmo depois da partida dele, mesmo depois que ele morreu, você ainda sente que ao usar um equipamento da Apple, um dispositivo Apple, você tem alguma ligação com esse cara. Né? Então, o marketing de influência é isso, é se conectar a uma pessoa. Ele não é só o que se faz nas redes sociais, ele não é só o que as influências, que os influencers fazem nas redes sociais. Ele é conexão, pessoa com pessoa, através de produtos, de marcas, de serviços, de ofertas, de consumo, de marketing. Né? Então, eu queria aqui fazer uma pequena provocação. Simon Sinek, que é um dos meus mentores, um dos meus professores preferidos, um dos autores que eu considero muito, que eu consumo muito, né? Ele criou o Golden Circle, que é formado pelo Why, How e What. E ele estabeleceu que a gente não compra as coisas o que, a gente não compra como, a gente compra por quê, a gente compra propósito. A gente se conecta a propósitos, né? E esses propósitos nos levam às relações de compra e venda, às relações de consumo. E eu trago aqui um novo núcleo. Eu trago aqui um núcleo que está antes do why, que está dentro do why, que é o who, que é justamente a figura da pessoa. E eu ouso dizer que ele é mais forte, ele é mais genuíno do que o why. Por quê? Por um motivo muito simples, que é esse que eu vou colocar aqui para vocês. Pessoas têm propósitos, marcas não. As marcas extraem os seus propósitos das pessoas. O propósito da Apple foi extraído ou foi derivado das diretrizes, dos valores culturais do Steve Jobs. Assim como o propósito da Microsoft bebeu na fonte da figura do Bill Gates. Assim como os propósitos da Chanel beberam na fonte da Coco, assim como os propósitos de todas as marcas bebem da fonte dos seus criadores, dos seus líderes, dos seus impulsionadores. Então, todas as marcas têm uma pessoa que, de uma maneira ou de outra, representa, simboliza e materializa o seu propósito. Mesmo as marcas que não têm uma figura de um fundador que é referência, que é uma influência, elas buscam, e sempre houve isso na propaganda, no marketing, elas buscam esses símbolos que personificam a marca. O homem Marlboro, por exemplo. Alguns homens sabem que a beleza dos cavalos selvagens está na sua liberdade. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Na década de 80, de 90, o cowboy, aquele estilo de vida do cowboy de Marlboro, que depois até morreu de complicações derivadas do tabaco, etc. Mas ele personificava uma marca. Eu quero ser como aquele ali, o macho alfa que se impõe, que tem coragem, que enfrenta com brutalidade os desafios da vida, do campo, do mato. Era um cigarro muito direcionado
para o público masculino, que então despertava essa persona que todo homem quer ter em algum momento, né? Do homem macho alfa, corajoso, bruto, rústico e sistemático, né? Todo mundo tem um lado que quer resgatar um pouco isso, alguns mais, outros menos. Buscando essas personas, esses símbolos, conectam pessoas com pessoas. De uma maneira mais banal, mais corriqueira, tem os garotos propaganda, né? Antigamente o garoto propaganda era a persona que criava a conexão com as pessoas, era o garoto bombril. Ah, como o bombril é bom! Limpa os cantinhos difíceis de tudo. E as panelas ficam brilhando. Viram? Tudo mesmo. Eu quero dar os parabéns para a senhora que há muito tempo usa bombril. Bombril já faz parte da cultura brasileira. Para limpar heavy metal. Mas isso se desviou um pouco mais para os influencers. Eu vou explicar por quê, né? E por que houve então essa transição de Globo para os influencers? Com as redes sociais, o que acontece? Você não precisa de um canal de grande alcance como era a Globo, como eram os grandes jornais antigamente, as rádios de alcance nacional. Você não precisa disso mais. Hoje em dia, cada pessoa tem o seu canal. Usa o meio das redes sociais para criar ali o seu próprio canal. Então, cada um tem sua própria Globo. E aí o alcance vai de carisma, de nível de empatia, de uma série de elementos que são imateriais, que são subjetivos e que geram conexões com as pessoas. Você sabe que quando uma marca contratou um garoto propaganda, aquilo ela está pagando para o garoto propaganda fazer aquilo, né? O influencer, ele conseguiu dar uma cara, um aspecto, uma atmosfera muito mais legítima. Sabe por quê? Porque ele muitas vezes mostra as suas vulnerabilidades, a sua vida real, a sua cara sem maquiagem. Você não vê isso na propaganda comum tradicional que você vê na TV. Esse lado mais genuíno de um canal que é de cada um conseguiu gerar essa legitimidade muito maior. Então você sabe que muitas vezes, claro que existem influencers mais fiéis aos seus princípios e valores e outros menos, mas você sabe que quando um influencer está colocando a cara para bater na venda de um produto, é algo que ele deve, em muitos casos, aprovar, principalmente os influencers que têm um grande poder de influência. A relação entre marca e persona é muito mais franca, muito mais transparente, justamente porque ele se mostra muito mais, sem muitas barreiras, sem muitos véus de maquiagem, de aparência. Em muitos casos, ele mostra a vida real. Esse marketing de influência, ele sempre existiu, só para a gente entender como é a linha do tempo. Ele sempre existiu, né? Ele se materializava antigamente através das marcas, etc. Isso ainda permanece, mas hoje em dia ele se transmutou para um ambiente de muito mais legitimidade. Tem casos de influências que agora estão criando as próprias marcas. As marcas estão chegando para as influências e falando: olha, você não quer ser meu sócio aqui nesse negócio? Você vai ser a persona, o nosso símbolo, e a gente tem esse produto que vai melhorar para que você possa oferecer. Pois bem, tá. O que eu faço com isso agora? O que eu faço com isso para o meu cliente? Pensar estratégias que vão ser aplicáveis para o negócio do seu cliente. E aí eu trago 3 elementos para você fazer essa análise, se faz sentido ou não faz sentido contratar ou fazer parceria ou chamar mesmo para a sociedade um determinado micro-influencer para o seu negócio. Porque dentro desse mercado, cara, dá para fazer com qualquer tamanho de influência. Aliás, os micro-influencers têm essa característica de maior engajamento, né, do alcance dentro da base maior, de maior conexão com as pessoas, porque muitas vezes os gigantes eles continuam distantes. O Cristiano Ronaldo é o maior influencer do Instagram porque tem mais de 560 milhões de seguidores. Cara, sabe, o Cristiano Ronaldo está tão distante de mim. Agora, aquela micro-influencer aqui da minha cidade, aquela da região, aquela que fala desse assunto, desse nicho, que eu tenho muita conexão, ela está muito mais próxima, né? E aí você tem que avaliar 3 pontos: afinidade, perfil da audiência e o grau de engajamento. Você analisando isso de micro a grande influência, você pode aplicar para qualquer tipo de negócio.
Tá? Seja parceria com um dentista, com uma loja de roupa, com uma loja de assistência de computador, com uma loja de venda de produtos de academia, com um restaurante, convidar o influencer para visitar o restaurante, enfim, isso pode ser aplicado em qualquer negócio com níveis altíssimos de resposta em aumento de seguidor, em gerar fluxo na loja, em vender muito mais. Tá? Então, pessoal, era isso que eu queria dizer, eu queria dar esse contexto geral do marketing de influência. Ele não é novo, mas ele tem um formato diferente. Espero que eu tenha contribuído para ampliar um pouquinho a visão de vocês, para que na hora de convencer um cliente de que é importante incluir o marketing de influência na estratégia de investimento de comunicação e marketing, para que você tenha elementos, exemplos e componentes para construir essa argumentação e aprovar os seus planejamentos, ok? Obrigado, até a próxima.